Fala galera, tranquilo? Aqui eu novamente, é o Dreamback. Nessa aula de hoje vai ser um backtest, tá? De tudo que a gente aprendeu dessas duas aulas que eu fiz anteriormente da análise probabilística aí. Tem muita coisa, tá pessoal? Tem muita coisa do Precept para passar, não vai ser esse momento agora, tá? Então essa é a aula de hoje, análise probabilística backtest, tá? Por que é backtest? A gente vai fazer um teste de tudo que a gente aprendeu nessas duas aulas, tá? Não foi tudo, tá? Em relação ao Precept, mas eu passei algumas bases para que vocês possam diminuir as suas percas no mercado financeiro, tá? Você pode estar utilizando essa estratégia tanto para a questão do Forex, tanto para a questão do binário. E essa aula aqui vai ser focada em binário, tá? Opções binárias. Opção binário, tá? Vou fazer, já até criei já uma playlist pro Forex também, tá? Então vou estar passando em breve aí. Eu já tô aqui com uma corretora bacana aqui do Forex. E essa aula de hoje vai ser, repetir novamente, a análise probabilística do backtest. Vamos lá, sem mais delongas. Então tudo que a gente aprendeu aqui, fazer uma introdução rápida, dessa vez vai ser bem rápida mesmo, tá? Então tudo que a gente aprendeu aqui foi a relação, né, de topo fundo, tá? Então quando você faz a relação do topos e fundo, para que constitui isso, né? Então quando ele chega, quando o mercado está tendo aquela tendência de alta, parou daquele determinado momento e retrocedeu, começou a cair novamente, foi porque os vendedores, tá? Os vendedores seguraram o preço do mercado. O mercado ele estava subindo, topou aqui, desceu de novo, topou aqui, voltou a subir de novo. Então, basicamente, tanto aqui foram tanto os compradores, tanto os vendedores que pararam isso aqui, tá? Então, quando o mercado ele está subindo, está tendo a tendência de alta e o mercado segura os preços seguram aqui, foi porque os vendedores seguraram esses preços para ele cair. Então, começou a cair, chegando aqui, né? Parou de cair, seguraram um pouco e começou a subir novamente. Então, quem segura esses valores aqui dos vendedores são os compradores. Quem segura os valores dos compradores são os vendedores, correto? Introdução básica. E quando ficam assim, né, que ele já cria um fundo, aqui cria um topo, tá? Basicamente que você botando nas linhas simples, né, global, aqui é o suporte, tá? E aqui é a resistência, tá bom? Então a resistência que é a máximo do preço onde que ele bater, tem uma probabilidade de bater e reverter para baixo, tá? E quando ele chega aqui perto nessa região de suporte, ela bater aqui e reverter e começar a subir novamente, tá bom? Isso que é claro, né, probabilística, por isso que eu botei essa análise probabilística. Eu vou estar basicamente trabalhando muito, fazendo muitas aulas em cima dessa playlist da análise probabilística, tá bom? Então tudo, quer dizer, o mercado em si, em geral, você trabalha na probabilidade, uns com mais risco, tá? Consequentemente você vai ganhar mais e outros com menos risco, consequentemente você vai ganhar menos. Então vamos lá, se você parar para dar uma analisada aqui, eu estou utilizando o MT5, tá? Porque algumas corretoras que eu utilizo aqui não trabalham com 1 minuto, então trabalha apenas com M3 para cima ou com M2, tá? Com 1 minuto não trabalha, mas mesmo assim, eu utilizando tanto M2 e M3 é a mesma coisa, vai funcionar da mesma maneira. Não precisam se preocupar em relação a isso, tá? Você pode estar utilizando essa estratégia que eu vou passar nesse exato momento aqui, tanto para M2, M3, M5, qualquer gráfico, tá? Claro, né? Dependendo, né? A maioria, quanto maior o tempo gráfico, mais ele vai respeitar. Então a questão do M1 aqui, ele toma muita pancada de outras relações aqui, de outros tempos gráficos. Então basicamente o M5 muda, entendeu? Machuca muito o M1, o fechamento de H1 também abala muito o M1, então você tem que ficar, entendeu? Antes ali, por exemplo, tá faltando 5 minutos para fechar uma vela de H1, faltando 5 minutos para fechar o H1, né? Como é que é isso? Tá faltando 5 minutos, vamos supor. Aqui tem 48 minutos, pessoal, tá? Aqui tem 48 minutos. Então, basicamente, você botando assim na parte do cálculo, você tem apenas 43 minutos, tá? Para você operar. Porque os 5 minutos que vai sobrar em cima desses 48, vai ser os 5 minutos que você não vai entrar e que o mercado ele vai ficar muito mexido. Então, não sei se vocês já pararam para analisar que quando no fechamento, né? Às vezes quando você está operando, você vê que as velas, do nada, elas começam a ficar doidas. Você fala, de vez de subir, desce assim na velocidade, naquela pressão, gosta das paridades de JPY, né? São as moedas do mundo, o USD são as moedas que é muito forte. E às vezes você vê, poxa, não está tendo nenhuma notícia nesse exato momento, por que o mercado ficou doido? Então, na maioria das vezes, são os fechamentos, tá? São os fechamentos de tanto de M30 ou mais o que acontece mesmo só no fechamento de H1, tá? Então no fechamento de H1 abala muito M1, com isso vocês têm que ficar muito atento a isso aí, tá? E depois que ele abre, faltando mais 5 minutos, estão totalizando 10 minutos, 5 antes e 5 depois disso batendo 6 minutos, depois que ela de abertura, você já pode entrar fazendo sua análise tranquilamente, ok? Então tudo que a gente aprendeu foi basicamente isso, né? Chegando aqui no topo, tá? Chegando no topo ali, aqui é onde que os vendedores seguraram, você pode ver que ele começou a descer, chegando aqui os compradores seguraram, os vendedores seguraram, os compradores seguraram, tá? E os vendedores seguraram e voltou a descer e vai indo assim, tá? E vai indo assim, vai indo assim. São vários pontos, tá? Que o mercado ele dá, tá? Então aqui, ó, esse aqui, tá? Que são os pontos, esse aqui são os pontos. Porque se você mudar aqui, ó, para gráfico de linha, foi exatamente o que eu fiz, entendeu? Olha só que bacana. Aqui são os pontos, ó, são exatamente o que eu fiz aqui. Então aqui é o gráfico de linha, então aqui eles mostram
exatamente como que ficou essa questão aí, tá, dessas linhas. Vamos lá, então vamos supor, você acabou de entrar no mercado a partir de agora, o mercado lá ele tá correndo. Quando o mercado ele estiver movimentando, estando numa tendência de baixa, você vai ter que dar mais preferência para as velas de baixa do que para as velas de alta. Quando eles estiverem na tendência de alta, você vai ter que dar mais preferência pelas velas de alta do que pelas velas de baixa. Poxa, cara, como assim? Vamos supor que aqui está o suporte, aqui está a resistência. Se tem tendência de baixa, você vai ter que dar mais prioridade para as velas que romperem esse suporte aqui do que pelas altas que romperem e essa resistência, tá? Porque se tá em tendência de baixa, tá? Quando você tá em tendência de baixa e tá naquele fundo, então tá naquele fundo lá, o que acontece? Você vai estar trabalhando contra o mercado. Você pode ganhar muito operando contra o mercado? Claro que você pode, mas dependendo da ocasião, se você marcar errado, meu filho, você vai tomar fumo, não tem jeito. Então sempre aqui, tendência de baixa favorece as velas de baixa, tendência de alta favorece as velas de alta, tá? Então vamos supor que aqui é a vela de baixa. Rompeu, você vai mandar para baixo. Ah, pô, cara, subiu, sem problema nenhum. Você continua, tá? Dependendo da ocasião, né? Depois que você fizer aquela linha, né, de 50%, ele bater, retrair, fechar abaixo dessa linha aqui, 50% do corpo dessa vela de baixo que rompeu, você vai mandar para baixo. Então vamos lá pro backtest agora, utilizando puro aqui, questão do price. Então como você pode ver, aqui o mercado já mudou. Quando o mercado ele muda aqui, então o que a gente vai estar vendo? A gente vai estar marcando os fundos aqui, tá? Então fundo duplo, esse aqui foi um fundo duplo, tá? Ele tocou, retraiu, então a probabilidade que rompeu aqui, você entra a favor. Então seria basicamente um win aqui interessante também. Chegando aqui, o mercado ele começou a descer novamente e tal, e fez esse fundo aqui. Você pode marcar por aqui? Claro que você pode marcar no vazio, mas não, bueno, eu marco basicamente aqui, quase perto da vela. Rompeu aqui novamente, você entra a favor. E aqui chegando, mostrou aqui mais um fundo aqui, ó. Opa, mostrou mais um fundo, espera romper. Rompeu, entra a favor de novo. E vai assim, sim, beleza. O que acontece? Você, como que você vai perceber a mudança da tendência? A mudança da tendência você vai ver, você vai perceber da seguinte forma. Esse vai ser também o comportamento do mercado que você vai ter que prestar muita atenção. Quando você já está acostumado a operar, já tem muito tempo de tela, como que você fala? Você tem muito tempo já operando, tá? Então você já vai saber o comportamento do mercado, o que o mercado vai fazer, entendeu? E com isso vai te ajudar muito nas suas operações. Mas o tempo de tela que eu digo, você não vai conseguir, tá? Em 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Basicamente o tempo de tela demora anos, tá? Se você tiver isso demora anos, tá? O tempo de tela para você conseguir. Não quer dizer que em meses você não vai perder muito dinheiro. Não, você tendo psicológico, você já tendo psicológico adaptado, né? Vamos dizer, não é a palavra que eu queria dizer aqui, entendeu? Se tiver um psicológico preparado, tá? Isso pode te ajudar também. Então vamos lá. Basicamente é o seguinte, como saber a mudança da tendência? O mercado ele vai estar caindo aqui, certo? Vai estar aqui, vai estar aqui, você sabe que está numa tendência de baixa. Rompeu esse fundo para baixo, rompeu esse fundo para baixo, rompeu esse fundo para baixo, rompeu esse fundo para baixo. O que que acontece? Para você saber a mudança da tendência, só pelos fundos você já tem como saber, tá bom? Ou também pelos topos. Se do nada o mercado tocar aqui nesse fundo, né? Tá nesse fundo que fez esse topinho aqui, né? Tocar nesse fundo aqui e retrair e formar um topo maior, você sabe que o mercado pode entrar em consolidação depois continuar na tendência de alta. Ou você também pode saber também o fundo, tá? O fundo também te dá uma resposta. Quando tem um fundo, tá, menor do que o fundo anterior, porque está continuando a tendência de baixa. Quando tiver um fundo maior do que o fundo anterior, vamos supor que aqui tem um fundo, de vez de ele descer, ele subiu. Então aqui já criou outro fundo. Falei, opa, então que o mercado ele já mudou de tendência. Pode continuar na tendência de alta? Pode, mas também ele pode tocar em alguma parte aqui forte, tá? Tanto de comprador ou tanto de vendedor, que ele pode retroceder novamente e começar a cair, tá? Então o mercado é muito doido. Então aqui você pode ver que tava tendo aquela queda ali, tocou aqui, olha só, fundo, tá? Ó, fundo, tá? Ó, olha só, que bacana que foi fundo maior. Então aqui você, pô, mas como que você sabe que é fundo menor? Cara, se você botar aqui uma linha, tá? Se você botar aqui uma linha, você tem como saber que é um fundo maior que o fundo anterior, tá, cara? Então aqui, ó, aqui é um fundo, tá? E esse outro que fez aqui é um fundo também. Então como você pode ver, aqui esse de baixo foi um fundo, deixa eu só dar um zoom para melhorar para vocês, ó, aqui de baixo foi um fundo, tá? Dessa vela que retrocedeu aqui é o outro fundo também. Olha só, esse fundo aqui não é menor do que esse aqui, entendeu? Então esse fundo aqui é maior do que esse fundo aqui. Então, quando tem um fundo maior do que o fundo anterior, o mercado ele entra em consolidação depois de uma queda, tá? Depois de uma queda de baixa, queda de alta também, né? Depois de uma queda, formando fundos maior que o fundo anterior, o mercado entra em consolidação. Depois ele rompendo o topo, tá? Desse topo que fez esse fundo maior do que o fundo anterior, ele rompendo, o mercado continua a subir novamente. Como saber agora a mudança aqui da tendência de alta para baixo? O mercado tá subindo. Isso eu tô dizendo pra você não utilizar nem linha móvel, tá? Tô dizendo para vocês aí utilizar o price puro mesmo, aquelas linhas que você bota ali para você operar, tá? Tô dizendo para vocês utilizarem isso, tá bom? Para vocês pegarem uma base aí do que eu tô falando para vocês aí. Então vai funcionar da seguinte forma: aqui o mercado tá indo, tá? O mercado tá tendo aquela tendência lá, tal. E o que aconteceu? Falei, porra, tá tendo aquela tendência, você tá pegando uma onda boa aí, tá? Então você vai ter que ir a favor dessas velas, tá? Depois disso, o mercado tá subindo. O que vai acontecer, tá? Aqui é um fundo, aqui é um fundo, aqui é um topo.
Como você vai saber? Você vai ter a resposta agora vai ser dos topos, tá? Então você vai ter tanto a resposta dos topos quanto dos fundos. Na maioria das vezes a resposta vem mais dos topos. Como que é? Quando, para ter uma tendência de alta, os topos, tá? Os topos vai ter que ser maiores que os topos anteriores, tá? Então aqui, vamos supor, o mercado veio, tocou aqui, fez esse fundinho aqui, rompeu, formou outro topo, desceu novamente. Então aqui já é um topo maior que o topo anterior. Então quando isso ocorre, você sabe que tem uma probabilidade aqui dessa tendência continuar de alta. Então ele tá vendo lá, pô, rompeu esse aqui, tal, tocou, e aqui. Só que chegou com um certo momento aqui, que fez isso aqui, ó, tocou, fez esse fundinho aqui e fez esse topunho aqui de novo. E depois voltou a cair. Então o que você vê, né, depois, claro, você vai marcar ali uma LTA, para ter aquela base toda ali, etc e tal. Porém, também você pode até marcar um LTB também nesses topos menores que os topos anteriores, tá? Na tendência de alta. E com isso, se esse LTB for rompido, porque vai continuar naquela tendência de alta. E se não for rompida, toda vez bater nessa LTB e descer e acabar rompendo essa LTA aqui, o mercado ele mudou de tendência, vai ter uma probabilidade altíssima de mudar de tendência. Então, como você pode ver, que ele estava vindo aqui, fez esse topo aqui, retraiu, voltou, rompeu esse topo anterior e fez esse topo maior. Então, quando está tendo topos maiores que os topos anteriores, é porque a tendência está continuando. Chegou nesse certo momento, fez esse topo aqui e fez um topo inferior ao anterior. Falei, caramba, então aqui tem uma probabilidade de mudança de tendência, tá? Pode ser até um pullback só e voltar o mercado se corrigir e voltar a subir novamente. Mas a maior probabilidade que acontece é o seguinte, cara, quando isso ocorre aqui, tem uma maior probabilidade de reversão do mercado, tá? Com isso, você vai ter que ver o seguinte, ou você faz um MA, você bota uma linhas móveis aí, tá? De 100 período exponencial, correto? Você bota só para você ter uma base, cara, só pra você ter uma base. Você vai continuar fazendo a sua LTA, a sua LTB tranquilo e calmo, tá? Porém, você vai ter que dar uma analisada nisso aí. Então, como você pode ver aqui, deixa eu só dar, porque eu gosto de trabalhar assim, pessoal. Se eu trabalhar assim, eu não tenho um ângulo todo, eu não tenho muito ângulo aqui, mas eu gosto de trabalhar assim porque eu tenho um ângulo melhor para eu estar operando, tá? Então, por exemplo, aqui é um topo, tá? Então um topo desse aqui, o topo foi rompido, esse aqui já é um outro topo. Eu vou marcar os topos, tá? Só para vocês terem uma noção como que vocês vão entrar operando bonito aí, tá bom? Olha só, o que acontece quando eu falo para algumas pessoas é o seguinte, quando você utilizam, tá? A linha móvel. Poxa, cara, como assim? Quando você utiliza a linha móvel, tá? Essa linha de 100 períodos aqui é uma linha muito forte, tá bom? Mas não é ela que vai interferir no mercado, não. É só apenas um indicador, tá? Então o que acontece? Ó, toda vez que eu romper esses topos aqui, você vai entrar a favor dele, tá? Rompeu esse topo aqui, você entra a favor. Rompeu esse topo aqui, você entra a favor. Mas aqui você é perder. Pô, mas por que você é perder? Veja, eu recomendo a vocês, sempre que vocês forem operar, vocês utilizar a linha móvel. Porque os topos, tá? Lembre-se, o topo e o fundo que romper, tá? Romper. Se fizer, vamos supor que se fizer topo aqui dentro da linha móvel ou um fundo, não operem, tá? Não operem nesse local aí, tá? Porque quando ela rompe, aqui fica indecisão do mercado. Então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. Você pode ver que aqui, ó, depois, beleza, formou esse topo aqui. Aí porque formou esse topo, ó, começou a espreitar, porque já está longe da linha. Então, eu não aconselho a vocês operarem perto da linha, tá? Então aqui é outro topo aqui, ó. Outro topo aqui, sempre nos topos anteriores, tá, pessoal? Você vai ter essa análise sua bacana aí. Como aí vai depender, vai chegar um certo momento que o topo vai estar assim, ó, vai estar uma vela de alta, tá? E depois vai vir uma vela de baixa. Isso aqui já é um topo. O que vai acontecer? Tô falando na tendência de alta, tá? O que acontece? Se esse topo tiver um pavio assim, um vazio, tanto faz, um pavio assim, e essa vela de baixa não tiver nenhum, você vai ter que marcar essa linha, tá? Essa linha de resistência, no caso que ela vai ter que romper, na metade dele ou aqui no topo dele, tá? No topo do pavio ou na metade do pavio, tá bom? E no fundo é a mesma coisa, tá? Quando tem ali, vamos supor, tava descendo ali, ou fez um pavio, né? Só a vela de baixa aqui, a vela de alta não fez nenhum, então o que você vai fazer? Não é um fundo tão bom, tá? Não, quando acontece isso aqui, quando ocorre isso, não é um fundo tão bom, ou não é um topo tão bom. O certo que é? É quando tem dois pavios aqui retraindo, tá? Então aqui você vai pegar aqui da metade desse pavio e vamos supor, é relação ao pavio indo. E você vai fazer da seguinte forma, ó. Eu estou fazendo, tá, pessoal? É o backtest, essa aula para finalizar, que depois, as próximas aulas que eu for, todas essas aulas que eu fiz até o momento, foi aulas aí muito didáticas, tá? Para vocês pegarem a noção do que eu tô passando para vocês aí. Eu sei que vocês podem olhar, a aula pode ter 20, 30 minutos, mas, pô, tô explicando bacana aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo aí pelo Instagram ou pelo Facebook, tá? Pelo comentário, como que o canal é pequeno, por enquanto dá até para responder por aqui, mas depois quando o canal crescer vai ser um pouco mais complicado, vai ter muito comentário, vai ser complicado para mim.
tá? Então você que é o novo aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like aí pra nós aí, pra dar uma ajudada, tá? Não tô aqui pra vender nenhum curso, tá, pessoal? Tô aqui pra passar o meu conhecimento, o que eu aprendi durante esse tempo todo no mercado aí, tá bom? Tô falando pra vocês que é o seguinte, tanto a estratégia do Price Action, você pode estar utilizando nas plataformas de operação do mercado financeiro que utiliza o Candle, tá? Então utilizando o Candle, né, que são essas velas, tá? São essas velas aqui, onde que tá esses candlestick, tá? O nome padrão, tá? Que se refere são os candlestick, então a gente bota como velas japonesas aqui, tá bom? Então onde que tá esses desenhos aqui, tá? No tempo gráfico aí, tanto do Forex, PMF, etc e tal, você vai poder estar utilizando o Price Action, tá, pessoal? Operando ouro, operando prata aí, você utilizando aí a questão do MetaTrader, tá? Onde utiliza a questão aqui do candle, tá? Você pode estar aí fazendo suas análises utilizando o Price Action, tá bom? O Price Action aí que tá aí. Deixa eu voltar aqui, vou dar uma recapitulação aqui, pessoal, né? Quando você vai fazer, vou fazer primeiro vou explicar vocês aqui passo a passo. Vai ser na questão do marcar ali o pavio, tá? O pavio aqui, vamos supor que tem um pavio aqui, certo? Que ela deixou, que é um topo. Vamos fazer que é um topo aqui, beleza? Esse aqui é o topo. Tá? Vamos supor que essa vela de baixo deixou um pavio também. Você não deve, tá? Eu tô dizendo isso, minha forma de operar, tá bom? Eu tô tendo vários wins utilizando isso, tá? Se você tem, utiliza cada um trade, utiliza o price action diferente, tá? Eu sei que o fundo e topo pode ser igual para todo mundo quando você vai marcar, mas cada um tem, tá? Um jeito diferente de estar operando. Então eu vou estar dizendo meu jeito diferente de estar operando, correto? Então quando eu faço isso aqui, quando acontece esse topo aqui, o que eu tô acostumado a fazer, tá? Na maioria de vezes eu sempre marco isso aqui, ó, o topo, o pavio anterior, tá? O menor pavio anterior disso aqui que eu marco, tá? Esse topo. Eu não marco nesse daqui de cima não, porque, pô, às vezes eu quero pegar uma oportunidade ali e algumas vezes acaba batendo nesse topo anterior de que naquele topo ali. Então às vezes eu acabo perdendo a oportunidade, entendeu? Então eu prefiro mais, quando acontece isso, marcar sempre no pavio anterior, um pavio menor do que o outro pavio, né? Ah, porra, aí no fundo é a mesma coisa? Cara, mesma coisa, tá? Tabela de baixo aqui, vai estar aquele pavio ali e tal. Um exemplo, pode ser, né, que tem aquele pavio ali, um exemplo assim, né, quando acontece isso. O que acontece? Eu vou estar marcando aqui, tá? No pavio anterior, no menor pavio, que aconteceu aquele topo, aquele fundo ali. Então sempre vai ser no menor pavio ali que tem. E quando acontece os dois, tá? Então acontece tanto no topo, tanto no fundo, né? Um exemplo, eu vou marcar os dois na mesma coisa, vou marcar tanto o fundo aqui, tanto o topo, né? Um exemplo aqui. Então quando acontece, né, tanto a questão ali do topo, eu tô dizendo a questão do topo ali, eu vou marcar não no 100% dele, tá? Eu vou marcar não no limite dele não, eu vou marcar aqui no 50% desse pavio. Então marcando 50% desse pavio aqui para mim é suficiente. E estando na questão do fundo também marcando no 50% para fazer no pavio desses dois aqui. Basicamente, pessoal, é isso, é a questão para marcação, tá?